Boa noite, um abraço a todos vocês. Tudo bom, Lorenzo? Igor, como é que está? Tudo bem? Bibiana, tudo ótimo? Bastante gente hoje em aula, hein? Guilherme, Helena, Igor, Júlia, Laura, Lauren, Lorenzo. Bom, enfim. Bom, pessoal, nós vamos dar prosseguimento na nossa disciplina e agora estabelecendo a continuidade daquele tema que vimos já informando na última aula, relativo ao direito internacional público e a sua estrutura de introdução sobre o tema base da mesma disciplina. Pessoal, vamos recordar, em primeiro lugar, a análise do que é o direito internacional público. Acima de tudo, é a disciplina jurídica que regula as relações entre Estados e outros entes internacionais. Na verdade, a posição da tradição dentro do direito internacional era exatamente que esta disciplina se desenvolvia no sentido de manter relações entre Estados. E esta relação se justificava à medida em que, por certo, nenhum dos Estados componentes da comunidade mundial poderá imaginar, sequer se surpreender com a ideia de que a sua legislação vale para o seu território e para as pessoas que ali convivem, sejam eles nacionais ou estrangeiros que estejam domiciliados no território de um determinado Estado. Esta expectativa vinculada ao fato de que mais de 196 estados que compõem hoje a comunidade mundial estruturam-se, portanto, com normas internas que são as condutas estabelecidas pelos seus poderes constituídos em favor da sua população ou dirigido ao bem-estar das suas populações. Assim, cada um destes 196 estados que compõem esta comunidade internacional, cada um deles possui a sua própria lei, as suas próprias regras, o seu próprio costume, as suas praxes reiteradas e toda a estrutura de uma cultura que lhe é adequada e convincente aos seus interesses. Ora, se nós temos, então, 196 Estados-membros na comunidade mundial, nós temos que entender que estes 196 Estados não teriam como se relacionar senão através de acordos que estabelecessem entre si. Mesmo porque uma das primeiras características do direito internacional público é a sua descentralização. O que quer significar? Descentralizado é em vias de manutenção de um poder constituído. O direito internacional não consegue se regular através de um poder legislativo mundial, que não existe um poder legislativo mundial, do qual emanassem as leis que forem feitas. Nós não temos também um poder executivo que execute as normas derivadas do legislativo. E sequer a propriedade de um efetivo poder judiciário internacional em que pese esta posição ser respeitada através da chamada Corte Internacional de Justiça da ONU. Vejam, esta descentralização de poder, esta inexistência de poder, faz com que não tenhamos, a nível mundial, nenhuma regra jurídica estabelecida e concedida pelo poder próprio
que seria, no caso, o legislativo. Ora, pessoal, vamos imaginar, então, que quando dois estados resolvem fazer um acordo, resolvem desenvolver uma certa atividade, regular uma certa relação, estes estados, na verdade, eles estariam estabelecendo a necessidade de formação deste acordo, de um acordo que tivesse como base o objeto que eles procuram. Vamos imaginar que estes dois estados, isto nos chamados tratados bilaterais, certo? Estes dois estados se reúnem e formam um acordo entre si. Vamos imaginar um acordo de natureza econômica. Este acordo econômico, que, por exemplo, vai designar a necessidade de criarem entre si uma linha de livre comércio, sem imposição de taxas e de outros impostos que pudessem socorrer estes estados, esta deliberação deste acordo vai fazer com que, evidentemente, eles tenham que sobrevaler-se das suas leis nacionais e criar um novo sistema acima das suas leis nacionais. E este sistema é o que nós vamos denominar de tratado internacional. Tratado ou convenção internacional, certo? Isto quer significar um acordo de vontades através do qual os estados ajustam suas necessidades e interesses na busca de um objetivo que é comum e estruturado através de normas escritas, certo? Sempre escritas, embora alguns autores falem de regras dos tratados de natureza oral. Na verdade, este acordo é o fundamento das deliberações que tomaram a nível de direitos e de deveres constituídos em relação a estes estados. Ora, nós falamos de um tratado bilateral, mas poderíamos tranquilamente falar de um tratado multilateral. Ou seja, onde vários estados se reúnem com objetivos comuns. E quanto maior o espectro do objetivo a ser alcançado, evidentemente, estes tratados chamados de multilaterais terão uma maior importância no cenário mundial. Os temas dos tratados multilaterais, em regras, são regras que interessam ao mundo todo. Por exemplo, a proteção ao meio ambiente. A proteção ao meio ambiente, evidentemente, não é uma aspiração de um ou de outro Estado, e sim de toda a comunidade mundial. Em que pese alguns dissabores em relação a Estados que não respeitam os limites ditados pelo direito ambiental, nós sabemos que, ainda assim, esses Estados também querem conviver num ambiente limpo, num ambiente exonerado de quaisquer possibilidades de destruição da fauna e da flora. Assim sendo, vocês verifiquem que um tratado internacional, como é o molde, por exemplo, do Protocolo de Quioto, realizado no Japão, nos anos 90, estabeleceu-se que a regra básica a ser discutida naquele tratado seria a redução do efeito dos gases, a redução das poluições inseridas em relação aos gases do efeito estufa. Ora, o que se buscou? Se buscava que todos os estados ali presentes estariam negociando um tratado no sentido de todos, proporcionalmente à sua importância, pudessem reduzir a contextualidade dos gases do efeito estufa. E assim se chegou a uma primeira conclusão quando iniciou-se aquele grande congresso
internacional para discutir este tratado. Chegou-se à conclusão que o mundo precisava reduzir os efeitos dos gases poluentes em 60%. Isto significa que esta disposição, estabelecida pelo percentual de 60%, foi analisada no início dos anos 90. E o objetivo desta convenção foi chegar ao ano 2000 com estes 60% reduzidos. E eu perguntaria a vocês agora, de uma maneira bem singela, vocês acham que este acordo progrediu? Ele progrediu. Em termos de formação do acordo, ele progrediu, mas não em relação aos objetivos. Porque, na verdade, depois de amplas discussões entre todos os presentes, estados contrários à redução, estados favoráveis à redução, estados que não querem parar de poluir, estados que querem parar de poluir, estados que nunca poluíram, e assim por diante, conseguimos, depois de, repito, inúmeras discussões, chegar a um número. E este número foi que nós reduziríamos, na sinalização desse chamado Protocolo de Quioto, até o ano 2000, apenas e exclusivamente, vejam bem, 5%. 5% foi o que se obteve nesta reunião. E, ainda assim, vários estados nem isso aceitaram. E por que ocorre este fenômeno nesses acordos internacionais? Em primeiro lugar, pessoal, porque, na verdade, as pessoas que estão presentes num acordo deste gabarito, dessa importância, são pessoas que, na verdade, emergem como representantes de estados, e cada um deles traz àquela conferência internacional uma posição política a respeito do assunto. Então, por exemplo, estados como a China, os Estados Unidos da América, são estados que entendem que a redução dos efeitos poluidores só poderiam ser admitidos na hipótese em que esta fosse proporcional em relação a todos os estados, desconsiderando que eles mesmos são os maiores poluidores do mundo. Então, não seria justo, segundo a discussão que se travou, que estados que nunca poluíram começassem a reduzir aquilo que nunca fizeram. E, portanto, não haveria nenhum tipo de nexo viável para a realização daquele protocolo. Vejam que, ainda com o percentual de 5%, que até hoje, 2021, não alcançamos, e eram para ser alcançados no ano 2000, certo? Alguns estados nem sequer afirmaram este acordo. Os Estados Unidos da América é um exemplo clássico. Então, vejam a dificuldade de se estabelecer um acordo internacional entre estados. Esta dificuldade estrutural se faz sentir por um motivo só. Estes estados que participam desta comunidade mundial, eles têm regramentos, têm posições e têm legislações absolutamente diversas entre si. O que prepondera invariavelmente é a economia e a política. Então, vocês, mais ou menos, pelo acompanhamento do noticiário internacional, devem imaginar que, evidentemente, é muito difícil fixar-se um acordo nestas bases estruturais. E o que foi concedido, o que não foi, evidentemente, deixou-se para além, que, na verdade, até hoje não se implementou, nem sequer, né, na reunião de Paris, realizada há um ano e meio atrás, e em outras reuniões que se realizaram para tentar ampliar novamente os efeitos dos gases de estufa. Ora, pessoal, eu estou estabelecendo estes exemplos apenas para que vocês entendam que esta disciplina jurídica, ela, na verdade, pela falta de um poder legislativo que imponha uma lei sobre os estados,
até porque isso seria inviável, né? Que imponha uma lei sobre os estados, né? Essa dificuldade vai ser sentida adiante. Só um minutinho. Vamos falar disso, Vitória, pode ficar tranquila. Só respondendo a aluna. Me recorda mais, daqui a pouco eu vou pedir que vocês falem. Tu me faz esse favor, Vitória, tá? Então, vamos lá. Então, vocês vejam, a dificuldade de se estudar um acordo internacional nestas bases é muito difícil. Agora, tem alguns acordos que conseguem agrupar inúmeros estados. E saibam desde já que não só estados fazem tratados e acordos internacionais, também as chamadas organizações internacionais, como o caso da ONU, que são, na verdade, estruturas de uma reunião de estados que se anexou com objetivos básicos de manter a paz e a segurança internacionais, o que, aliás, eu já disse na última aula. Não é isso? Muito bem. Este acordo, que é o caso da Carta da ONU, reuniu, pasmem, 194 estados. Isto significa praticamente toda a comunidade mundial de estados. Por quê? Porque o acordo envolvendo a ONU, diferentemente daquele acordo envolvendo o meio ambiente, é um acordo esperado por todos, almejado por todos, que é a paz e a segurança. Ora, todos querem paz e segurança, embora muitos dos membros dessa organização não executem políticas condizentes com esses objetivos. Começando pelo Estado que mais desenvolve conflitos internacionais no mundo, que é os Estados Unidos da América. Por quê? Porque, na verdade, se entende ele como arauto da política internacional e quer demonstrar que a sua política é a melhor do que as demais políticas. A sua economia é superior às demais economias, o que tem razão. E tem os maiores exércitos militares do mundo, juntamente com os outros membros do Conselho de Segurança da ONU. Muito bem, pessoal. Uma estrutura desta espécie, na formação de um tratado internacional, é uma estrutura que se mostra adequadíssima na elaboração de acordos, desde que as partes que estão ali presentes manifestem a sua vontade de adotar este acordo. Ninguém vai assinar um acordo que não tem interesse. Então, vocês não vão encontrar no direito internacional público uma unanimidade de estados presentes para a elaboração de um determinado acordo, seja ele que for. Assim sendo, o que nós buscamos através dessa disciplina é estabelecer, ainda que parcialmente, a elaboração de regras de natureza jurídica que vão sendo concebidas dentro de certos propósitos. Assim, nos tratados chamados de multilaterais, a abertura deste tratado para os estados que ainda não o firmaram podem ser incorporadas no mesmo, ampliando o número de estados pertencentes a este sistema. Assim sendo, o que se busca é chegar a um número tal em que nós possamos falar de uma codificação do direito internacional. Codificação seria criar-se um código internacional público para todos os estados, naquelas matérias que eles aceitam. É um trabalho hercúleo e até utópico, senão é bastante difícil. Mas esta é a ideia. Por quê? Porque nós não temos quem elabore normas jurídicas para todo mundo e outra, nenhum Estado aceitaria plasticamente a inserção de normas por alguém que não do seu próprio Estado. Então, vejam, o direito internacional, na hora da formação de suas regras jurídicas, faz o quê, pessoal? O direito internacional procura aqueles que têm interesse num mesmo objeto
elaboram a norma, os próprios estados componentes elaboram a norma, e estas normas são designadas e destinadas para eles mesmos. Entenderam? Ou seja, se Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai formaram um acordo internacional chamado Mercosul, eles firmaram este acordo lastreado na ideia da unicidade de seus sistemas econômicos. E vamos verificar que a adesão desses 4 estados foi exercida de boa fé, foi exercida com efetiva manifestação de vontade. Então, vejam, quando se estabelece uma regra como essa de direito da integração, nós estamos diante de uma evidência de que provavelmente este acordo dê certo. Nós não podemos dizer que 100% dará certo, porque as vicissitudes das relações entre estados muda tanto e de tal forma que muitas das vezes nós necessitaríamos de uma nova formação de regras jurídicas, porque aquelas já estariam em desuso completo. Bom, pessoal, na aula de hoje, eu gostaria de tratar com vocês a questão relativa às fontes do direito internacional. Quando eu falo em fontes, eu estou falando da origem destas normas. E quais são as normas que o direito internacional engloba? E mais do que isso, quais as normas que têm eficiência, eficácia dentro dos estados? E mais do que isso ainda, nós estamos buscando uma amplitude nas negociações de determinadas regras, ao ponto de que os juízes internacionais da Corte Internacional de Justiça votem e decidam de acordo com as fontes do direito, aonde nasce o direito internacional. Em primeiro lugar, eu gostaria de relembrá-los que o direito internacional, portanto, não é uma disciplina que tenha uma codificação. Nós não temos regras estabelecidas dentro de um grande livro, vamos dizer assim, onde poderíamos analisá-las de modo livre e consciente, porque até como nós temos determinadas regras por alguns estados, outros criam outras regras, até muitas vezes opostas àquelas. Então, não há uma unidade, não há uma uniformidade. Assim sendo, como nós não temos leis codificadas, eu estabeleceria para vocês que estas só surgiram a partir de 1945, quando foi criada a ONU. A ONU foi criada e, junto com a sua estrutura, foi criado um órgão judiciário internacional, onde os estados se socorreriam, certo? Para manter seus conflitos dentro de um sistema judiciário sem necessidade de envolvimento de guerra. A ideia é a seguinte: a ONU recebe seus membros, os incorpora à sua associação, mas ela exige que estes seus estados não exerçam o direito de guerra. Isto foi uma resolução tomada a partir da Segunda Grande Guerra Mundial. Ou seja, os estados que adentram a ONU já estão renunciando à guerra e se obrigam, mais do que isso, a resolver as suas desavenças através de meios pacíficos. Um dos meios pacíficos que a ONU colaborou na criação foi exatamente a Corte Internacional de Justiça, que é sediada em Haia, na Holanda. Ali residem permanentemente 15 juízes internacionais, que são a mais alta estrutura do conhecimento jurídico internacional. Estes 15 juízes estão ali permanentemente reunidos para deliberar acerca
de quaisquer questões que determinem a violação do direito internacional. Certo? Muito bem. E nestas regras foi criado um estatuto para a Corte Internacional. Este estatuto, chamado de Estatuto da Corte Internacional de Justiça, foi quem estabeleceu as chamadas fontes estruturais do direito internacional público. Dentre estas fontes, aí eu vou ler para vocês o artigo 38 do Estatuto da Corte, que diz o seguinte: primeiro, a Corte, cuja função é decidir de acordo com o direito internacional as controvérsias que lhe forem submetidas, aplicará. Ou seja, a Corte, criada para resolver as desavenças entre Estados, tá? Assume este compromisso aplicando o seguinte: primeiro, no que ele vai decidir as questões? Letra A, aplicará, primeiro, as convenções internacionais. Convenções e tratados têm o mesmo significado, certo? As convenções internacionais, sejam gerais, sejam especiais, que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes. Vejam que no ápice desta estrutura de fontes, nós falamos que a mais importante fonte é o Tratado Internacional ou a Convenção Internacional, certo? Letra B, o costume internacional como prova de uma prática geral aceita como sendo direito. Diferentemente da Corte Internacional de Justiça na aplicação do Tratado Internacional, que é escrito, o costume internacional são todas as praxes utilizadas mundo afora e que perduraram, no mínimo, até o século XVII, quando do Tratado de Westfália, certo? E depois deram ensejo à criação dos tratados. Mas o costume internacional foi que sempre presidiu as relações entre litígios entre Estados. E assim sendo, estes litígios eram resolvidos por hábitos, por praxes, por costumes, certo? Que eram tão fortes quanto a sua estrutura, ao ponto de determinar que eles eram até mesmo obrigatórios. O grande problema do costume é que ele não é escrito. O costume é oral, ou verbal, como quiser. Então, estes têm que serem reconhecidos por todos para se tornar um verdadeiro costume internacional. Depois, letra C. Antes disso, a letra A e a letra B desse artigo 38, eu vou até pedir que, se vocês puderem tirar uma cópia da Carta da ONU e do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, eu recomendo como uma leitura que vai ser importante para vocês. Este artigo 38, que está sendo agora anunciado, já é o primeiro que será de grau de importância. Vejam que as duas primeiras fontes ali relatadas, as convenções ou tratados e o costume internacional, são aquelas que os juízes internacionais se debruçam para decidir de fato as questões. Ou seja, se o Brasil entra em conflito com a Argentina, em virtude de um tratado internacional existente entre eles, este acordo será analisado pela Corte de Justiça e vai ser delimitado quem é ou não responsável pelo fato. Ou seja, a Corte vai condenar quem for culpado, certo? E vai impor alguma sanção contra o Estado responsável. Assim, tanto quanto os tratados, os costumes internacionais também têm primazia na formação das decisões judiciárias. Quando se fala em primazia, nós estamos falando que, se não houver um tratado, a primeira norma que os juízes devem recorrer é no costume. Costume é uma praxe reiterada com sentido de obrigatoriedade por toda a comunidade, no sentido de estabelecer verdadeiras regras de direito que são obrigatórias a partir da sua aceitação, certo?
Estas duas, letra A e letra B, então, são as chamadas fontes materiais do direito internacional. Adiante, temos mais duas. A letra C, que fala dos princípios gerais de direito internacional, reconhecidos pelas ações civilizadas. Bom, aqui um pequeno esclarecimento. Princípios gerais de direito internacional não são propriamente uma estrutura de algo que foi criado pelo direito internacional, mas algo que já vem de antes do direito internacional. Por exemplo, cumprir as obrigações de boa-fé. Em direito, chamamos de o princípio do pacta sunt servanda. O princípio de que todos os acordos, todos os pactos devem ser cumpridos estruturalmente como foram feitos, dentro dos limites da sua realização. Não admite-se, então, violação a um acordo e, portanto, este acordo é um prenúncio de princípio que é invocado diante de um Estado que descumpra eventuais acordos. Adiante também, pessoal, nós vamos ver que, além dos princípios gerais, que não são normas também escritas, mas são intuitivas moralmente ao ser humano, por exemplo, o direito de viver dignamente, o direito de progredir economicamente, o direito de estudar, o direito de alimentar-se, o direito à vida, etc. São pressupostos de direitos que nós nascemos com eles. Ninguém precisa designar, nós sabemos que temos esses direitos. Assim sendo, após este, nós estabelecemos as chamadas fontes acessórias. Estas fontes acessórias são aquelas regras que auxiliam um juiz na solução da questão em litígio. Elas auxiliam, elas não podem ser a base da decisão judiciária. Assim, a jurisprudência dos tribunais internacionais, ou as decisões judiciárias dos tribunais internacionais. Tudo que os tribunais criam como decisão judicial se torna regra de conduta, sempre que for levada sob o mesmo sentido. E assim elas podem ser invocadas como precedentes para interpretar a eventual inexistência de um tratado ou de um costume internacional. E, além da jurisprudência, nós temos que falar ainda da doutrina dos jurisconsultos, ou seja, os livros, a bibliografia que é escrita a respeito de direito internacional pelos mais interessados autores da disciplina. Muito bem, pessoal. Isto tudo está estabelecendo, então, que nós temos uma espécie de parâmetro, um panorama das fontes do direito. Lá no ápice, e aquelas que os juízes, de fato, devem fundar as suas decisões. Os tratados e o costume internacional, certo? Essas duas com prioridade máxima. Vamos supor que não exista nenhum tratado, nenhum costume sobre o litígio que está ocorrendo. O que pode ocorrer? Aí o juiz, pela falta de um suplemento maior, ele pode se socorrer da chamada jurisprudência, da decisão dos tribunais, para tentar localizar alguma fonte que possa supletivamente complementar a falta do tratado ou da convenção, ou do costume. Assim sendo, nós teríamos que, além das decisões, a doutrina dos juízes ajuda o Poder Judiciário Internacional a deliberar acerca de assuntos que também não estejam presentes. Vejam que estas fontes chamadas auxiliares são meramente interpretativas. Elas não são fontes de aplicação direta. Nenhum juiz internacional poderá deliberar acerca da decisão de um processo a partir só da jurisprudência ou a partir só, exclusivamente, da doutrina. A doutrina são ideias, são teses levantadas pelos autores,
portanto, passíveis de eventual impropriedade, certo? Atualmente, nós temos algumas fontes mais modernas de direito que nem estão nesse artigo 38, que são basicamente o seguinte: os atos unilaterais dos Estados. Por exemplo, um Estado toma uma posição na comunidade mundial e este ato unilateral começa a criar raízes sobre os outros Estados, formando uma fonte, ou as decisões das organizações internacionais, algumas delas, inclusive, que são obrigatórias, são compulsórias, porque uma decisão do Conselho de Segurança da ONU que determina a inserção da comunidade mundial numa guerra é uma decisão obrigatória, certo? E essa é uma das poucas decisões das organizações internacionais que tem cunho de obrigatoriedade, certo? Muito bem. Estas fontes, quando eu falo, eu estou falando assim de que o que o juiz pode, o que o juiz deve, o que o juiz pode ajudar na decisão, certo? Por exemplo, uma decisão que causa um conflito internacional de natureza poluidora. Um Estado que implantou, por exemplo, uma usina que emana gases de efeito pernicioso e cuja fumaça, por exemplo, atinge o estado vizinho. Tivemos um caso concreto aqui nas fronteiras da Argentina com o Brasil. Este efeito é um efeito de litígio entre os estados. Quer dizer, um não quer desmobilizar a sua usina e o outro quer evitar o cheiro, o mau cheiro. Ou seja, fator indispensável para a manutenção da salubridade internacional sobremaneira deste Estado que está sendo atacado com este produto. Assim sendo, nós temos que delimitar quais as fontes mais importantes e menos importantes a serem aplicadas. Imaginem que neste acordo, quando foi feita esta usina, o Brasil tenha participado dessa negociação e admitiu a usina. Admitiu que desde que ela não despejasse estes gases poluentes. Ocorre que, com o passar do tempo, isso acabou ocorrendo. E houve um conflito entre os estados, um conflito que vai iniciar-se talvez até com uma ruptura de relações diplomáticas entre os estados, e em virtude disto, os dois chegam à conclusão: nós temos que submeter ao Tribunal Internacional de Haia para que ele delibere quem tem e quem não tem razão. Mas vejam, havia um tratado que regulava esta situação. Assim, evidentemente, que dentro do grau de hierarquia, considerado o caso presente, o mais importante documento é aquele tratado. E é ele que deverá ser utilizado, porque o tratado dizia: admite-se a construção, mas impede-se a poluição. Concordam? Então, vejam, neste caso concreto, nós tínhamos um tratado internacional. E se não tivéssemos, poderíamos nos socorrer, como juízes, do costume internacional. O costume vai dizer, basicamente, que o despejamento de gases de efeito poluente sobre outro Estado é nocivo à saúde, nocivo aos interesses da sanidade mundial. Então, vejam, este é um costume que se tem como inserido na comunidade mundial e que determinou, por exemplo, a proibição da utilização em guerra dos gases inflamáveis, certo? E das bombas biológicas, entre outros efeitos que acabaram integrando-se dentro de um grande costume internacional que assim dispunha. Seja como for, se não tivermos nem este costume,
nós vamos ter que nos socorrer da ideia de que, por princípio geral de direito, este Estado que polui está agindo de modo desconforme às regras estabelecidas e, portanto, ele está rompendo o chamado pacta sunt servanda, ou aquele acordo prévio que foi elaborado. Então, vejam, nós temos uma modalização de fontes e os juízes podem utilizar, conforme o caso, quaisquer delas. Não há uma hierarquia das fontes, certo? E, na verdade, as fontes só terão hierarquia, e aí anotem também, se vocês depois quiserem analisar na Carta da ONU, no artigo 103, no artigo 103 da Carta da ONU, que estabelece a preferência da aplicação da própria Carta nos conflitos internacionais, ainda que existam outras normas mais impositivas acerca do mesmo assunto. Ou seja, aqui eu criei uma hierarquia. A Carta da ONU está acima de normas, ainda que sejam impositivas. Nós chamamos de jus cogens, ou jus cogens, como quiserem. Vejam que tudo isso está estabelecido dentro de um contexto que não pode ser afastado. Bom, a partir destas fontes, nós temos que analisar estruturalmente cada uma delas. E começamos com a mais importante delas, que, aliás, eu posso até dizer a vocês, constitui-se no núcleo central do estudo da disciplina, os tratados internacionais, certo? Tratado é considerado um pacto firmado por 2 ou mais estados, assim como em relação às organizações internacionais. E eu posso dizer para aqueles que tenham interesse na continuação do estudo desta disciplina, que estes pactos que autorizam estados ou organizações internacionais a elaborarem tratados internacionais vão se chamar sucessivamente a Convenção de Viena de 1969 e, segundo, a Convenção de Viena de 1986. Repito, Convenção de Viena de 69, que trata da formação dos tratados entre estados, certo? E a Convenção de Viena de 86, que fala da criação dos tratados pelas organizações internacionais, certo? E estas com estados. Então, os acordos podem ser feitos entre estados, entre estado e organização internacional, entre organização internacional e outra organização internacional. Estes são os sujeitos que hoje podem criar normas jurídicas internacionais, estados e organizações. Então, é um pacto formado por 2 ou mais estados, que nós já nominamos anteriormente, de tratados bilaterais ou multilaterais, não é isso? Que vai ser formalizado sempre por escrito, essa é uma característica básica, certo? E define os direitos e as obrigações das partes. Ou seja, nós temos como os direitos nossos tais artigos e estes são os nossos deveres, as nossas obrigações. Ali estão, então, compulsados todos os atos permitidos e não permitidos aos estados ou às organizações internacionais. Agora, nós temos que entender também que estes tratados não têm uma denominação própria, exclusiva. Eu chamo de tratado, eu posso chamar de convenção, eu posso chamar de ato, eu posso chamar de pacto, eu posso chamar de acordo, de meeting, como se usa na expressão inglesa, eu posso usar inúmeros termos que todos para nós, ao menos por enquanto, interessam
sob o ponto de vista de que todos são acordos formados entre Estados e organizações. Então, o nome júris não interessa neste momento. Todos são os acordos que disciplinam o direito internacional. De qualquer sorte, os tratados internacionais são um excepcional mecanismo para a formação de acordos, certo? Por quê? Porque eles permitem uma das coisas mais importantes. Por exemplo, nos tratados bilaterais, a negociação entre as partes diretamente. Cada um vai pôr as suas posições sobre o assunto e cada um vai estabelecer o que quer e o que não pode ser admitido. Quando se criou o grande acordo internacional binacional da hidrelétrica de Itaipu, vocês sabem que essa hidrelétrica foi construída pelo Brasil e pelo Paraguai, né? E esta grande hidrelétrica tem um fator de origem que é determinante de obra de direito público, porque ele transmite energia, que é uma das funções do Estado. Ora, Itaipu criou o seu tratado dentro do pressuposto de que as negociações entre os dois Estados se tornaram muito importantes para o bom desenvolvimento das regras estabelecidas por aquele tratado. O represamento das águas, procedido no Tratado de Itaipu, e que beneficiaria tanto o Paraguai quanto a Argentina, teve que ser minudentemente estudado para não causar danos a terceiros estados. O que se diz, por exemplo, é que se houver uma ruptura das barreiras da hidrelétrica de Itaipu, a cidade de Buenos Aires seria inundada. Isto quer significar os cuidados que se tem que ter em relação à elaboração de um projeto desta magnitude e que envolverá não apenas juristas, mas todos os técnicos, né, de engenharia possíveis e entendidos em matéria relativa à questão de construções de hidrelétricas. Vejam que a importância de Itaipu é tão grande que esta usina hidrelétrica, ela, na verdade, é um sujeito de direito internacional, porque as regras de Itaipu não são nem brasileiras, nem paraguaias. Elas são regras de direito internacional, estão acima destes dois estados, até para que não haja ingerências de um estado sobre o outro, ok? Bom, de qualquer forma, a grande importância do tratado internacional é que este tratado internacional concede mais segurança nas relações internacionais. Por quê? Porque são escritas as normas, estão ali presentes. Basta consultar o tratado e vocês já sabem que aquilo é garantia de que vai ser ajustado e vai ser admitido, certo? De qualquer sorte, a origem dos tratados, todo esse material, pessoal, deixa eu fazer uma interrupção aqui. Todo esse material está lá num slide que eu coloco para vocês, não é no slide, é no slide, que eu coloquei para vocês lá no Moodle, e vocês vão ter mais ou menos, talvez um pouquinho até mais maleabilizado, toda a estrutura dessas arguições que estou trazendo a vocês. Todo tratado nasce da vontade livre dos sujeitos que a ela compõem, sejam estados, sejam organizações. Ou seja, por que eu me obrigo por um tratado? Por que o Brasil se obrigou por um tratado? Eu posso dizer, por que o Igor, o Ricardo e o Lourenço se obrigaram por um tratado? Porque nós quisemos. Nós criamos o tratado e quisemos aquele tratado. Aliás, nós discutimos todos os direitos e todas as obrigações e ali inserimos. Ou seja, e nós fizemos para quem esse tratado? Para nós mesmos. Nós somos os destinatários do tratado. Então, obviamente que nesse tipo de norma jurídica, nós não estaríamos precisando de uma penalidade pelo incumprimento, que seria uma controvérsia, né? Uma contrariedade. Ora, se eu fiz para mim
e para os meus parceiros que me ajudaram a montar esse tratado, por que eu não vou cumprir? Por isso que o direito internacional, em princípio, é conhecido por um direito que não tem sanção pela sua violação. Porque, em princípio, se você fez o tratado, você tem que cumpri-lo. Se você não quer mais cumprir, você tem fórmulas de não cumprir. E essa fórmula vai se chamar denúncia. Você vai dizer, não posso mais cumprir o tratado e vou sair fora. Tudo bem, sem nenhum problema. É o que está acontecendo hoje no Brexit. Vocês já ouviram falar do Brexit? O que está acontecendo? A Grã-Bretanha está saindo da União Europeia. Não quer mais o Tratado da União Europeia, não quer mais participar. Este é o método correto de se fazer, e não simplesmente deixar de cumprir o tratado. Vocês vejam como o significado dos tratados são importantes. Você entra porque quer e você sai se quiser também. Ninguém pode impedir que você entre e que você saia, se houver realmente condições de admissão e condições de dispensa do sujeito de direito. Bom, quanto à hierarquia, aqui nós temos um problema que nós vamos discutir bastante. Em primeiro lugar, prevalecem as leis internas ou prevalecem as normas internacionais do tratado? A maioria dos autores aceita que as normas de um tratado são superiores às leis internas dos Estados, certo? A maioria dos autores entende que todo tratado, por ser uma expressão coletiva, obriga acima das próprias normas internas deste Estado. Porque algumas normas podem ser diferentes das do tratado, as normas internas. E quando forem, nós temos que dar primazia à norma do tratado, porque senão eu estou descumprindo as obrigações que formulei com os meus parceiros naquele acordo, certo? Então, vejam que o tratado tem a possibilidade, inclusive, de revogar as leis internas de um Estado, porque ela seria inaplicável no caso prático. E outras, se criar-se leis posteriores contrárias a este tratado, nós temos que ter muito cuidado, porque isto pode significar que nós estamos querendo sair de uma maneira não adequada do tratado. Aí eu crio uma lei aqui dentro, no Brasil, para não utilizar-me desse tratado. Só que eu deixei de comunicar a quem interessava, através da denúncia, dizendo que eu quero sair, certo? No Brasil vai acontecer muito isso, como vocês vão ver. O Brasil assina todos os tratados que lhe colocam à frente, mas, infelizmente, pelo próprio sistema que nos rege, que é a Constituição Federal, nós acabamos descumprindo os próprios tratados que assinamos. Querem ver um exemplo? Vamos pegar o exemplo do Brasil. O Brasil firmou o chamado Estatuto de Roma. Estatuto também é como tratado como convenção. O Estatuto de Roma criou o quê? O Tribunal Penal Internacional. Esse Tribunal Penal Internacional, que foi criado por inúmeros países, hoje é uma regra quase considerada obrigatória, quanto ao Brasil, foi aceito na íntegra. Não podia haver restrição ou exceção. Todo o tratado tem que ser aplicado. E o Brasil aplicou. E veja, não haveria possibilidade do Brasil sair fora deste tratado, em princípio. Então, o que eu quero dizer a vocês? Eu quero dizer a vocês que o Brasil assinou esse tratado, mas cometeu duas heresias jurídicas graves quando firmou esse tratado. A primeira, o Brasil autorizou, lá no Tratado de Roma, o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, a extradição de brasileiros natos. Ou seja, o Lourenço é responsável por um delito internacional, este delito internacional vai ser julgado pelo TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, e a nossa Constituição, vejam bem, a nossa Constituição diz que não há pena maior de que 30 anos de reclusão. Ponto número 1.
Segundo, que é proibida a extradição de brasileiros natos. E outra, o Brasil também se submeteu a uma regra contrária à própria Constituição Federal, quando o Brasil simplesmente diz o seguinte, pessoal. Ponto número 1. Este sujeito que vai ser julgado no Tribunal Penal Internacional pode receber uma pena de prisão perpétua. O Brasil não admite a prisão perpétua. A pena máxima do Brasil é 30 anos. Ora, nós cometemos duas heresias aqui. Como é que nós criamos uma norma internacional que hierarquicamente é superior à outra, se as normas internas são diferentes? E aí nós vamos ter que estabelecer uma análise mais contextualizada acerca das chamadas relações entre o direito interno e internacional. E isso é uma matéria bastante importante para entendermos toda a engenharia dessa disciplina. Bom, de qualquer forma, estes tratados podem ser ou podem se tornar normas de direito internacional geral. Ou seja, elas podem ter tantas adesões posteriores ao ponto de se tornarem verdadeiras leis. E eu perguntaria a vocês, eu estou falando de lei, falando de tratado, e eu perguntaria a vocês, pessoal, qual é a característica da lei, como nós conhecemos? Qual a característica da lei? A lei, estruturalmente, é uma norma jurídica abstrata e geral. Certo? Outra, ela impõe obrigatoriedade. Ela nasce de um poder legislativo. E estes argumentos são os argumentos que estabelecem por que a norma legal é cumprida. Porque se não for cumprida, nós teríamos uma sanção. Não é isso? Agora, a norma de direito internacional não tem essa estrutura, por isso que eu não falo em lei. Em primeiro lugar, a impositividade da norma se desmancha na medida em que foi eu mesmo que eu fiz para mim e para os meus pares. Em segundo lugar, não há um poder legislativo que crie normas. Nós mesmo podemos criar a norma. Se ela estiver dentro das condições gerais, ela passa a ser vigorante em todos os países que querem, de fato, aplicar uma determinada regra jurídica. Assim, temos inúmeros tratados internacionais que são positivamente regras de direito internacional chamado de geral. Por isso, chamado de impositivos, quase como uma acepção de lei, certo? Aqui eu fiz, então, agora algumas ressalvas acerca do tratado internacional para esclarecer a mais importante fonte do direito internacional. Sucessivamente ao tratado, nós falamos do quê? Do costume internacional. Recordam-se disso? Lá no artigo 38. Muito bem. Reitero a vocês que o costume internacional é uma prática reiterada, repetida, de sujeitos do direito internacional, porque eles vão criando as regras à medida em que ela se torna mais e mais e mais aceitável por todos, ao ponto de chegarmos a um determinado momento em que ela se torna automaticamente obrigatória. Querem ver um exemplo? E aqui eu vou desenhar um exemplo. Desenhar no sentido de explicar. Imaginem que na cidade de Roma antiga haviam duas fontes de água para beber-se e para recolher água para levar às residências dos habitantes. Nestas duas fontes sempre foi considerado que a água ali seria a água adequada à manutenção da saúde da população. Ocorre que, num determinado momento, começam a ser analisados que aquela praxe de beber nas duas fontes começou a ser reduzida em relação à fonte A.
porque ali as pessoas começaram a padecer de uma doença grave. E cada vez mais, todo aquele que ia até a fonte A e bebesse aquela água, acabava se determinando uma moléstia gravíssima. E, evidentemente, que os sujeitos, na percepção daquilo que estava ocorrendo, começaram a participar e tomar água e buscar água na fonte B. Por quê? Porque ali não ocorria o mesmo fenômeno. Isso faz com que vá se criando uma prática que se torna reiterada e que de tão reiterada e tão prática e pelo que demonstra ser bom, acaba sendo obrigatório. Isso é um costume internacional. Ou seja, um outro exemplo clássico de direito costumeiro é o direito que disciplinava a guerra até o início do século XX. Todos os direitos de guerra eram disciplinados por normas consuetudinárias, ou seja, de costumes. Estas normas dos costumes internacionais, meus amigos, estas normas eram de tal modo importantes que informavam a concepção de uma evidente necessidade do povo. Por exemplo, por que na guerra se levanta a bandeira branca? Qual é o significado da bandeira branca? A bandeira branca na guerra significa a paralisação imediata das hostilidades, certo? Para que as duas facções em luta possam negociar. Vejam bem a posição da bandeira branca. E isto foi sendo utilizado a esmo pelos exércitos que tornaram aquele hábito definitivo. E mais do que definitivo, obrigatório. Um outro exemplo de costume de guerra era a obrigação de declarar a guerra ao Estado inimigo. Por que temos que declarar a guerra? Nós temos que buscar esta concepção lá no direito romano antigo, onde se analisava o seguinte: a guerra, naquelas eras, na verdade, era um grande momento de confraternização dos povos. Nós íamos nos encontrar com o nosso inimigo. Nós, muitas vezes, nem sabíamos direito quem era o nosso inimigo. Nós, muitas vezes, estávamos ansiosos para nós nos encontrarmos, ainda que na guerra. Era uma recepção. E toda a guerra iniciava-se por grandes festas que já inferiam que haveria uma guerra. E isto era informado, inclusive, para o exército inimigo também tomar a mesma providência. Vejam que isto, posteriormente, passou a se chamar de declaração de guerra. Ou seja, evita-se que o inimigo esteja desatento, ou seja, pego de surpresa na guerra, porque a ideia centralizadora do direito internacional era no sentido de que a guerra deva ser comum para ambas as partes em mesmas condições. E, assim sendo, a guerra deveria ser considerada justa e não injusta. Muito bem. De qualquer sorte, este costume internacional foi a primeira das fontes do direito internacional, quando não existiam ainda as normas escritas. Isso começou a ocorrer, ou seja, começaram a iniciar os tratados apenas no século XVII, certo? Que foram sendo substituídas gradativamente, depois disso, pelos tratados escritos. Então, cada vez são menores o número de costumes hoje que se possa aproveitar dentro do sistema internacional. E eu dou um exemplo para vocês de costume arraigado na comunidade internacional, quando se pretende a igualdade e a concessão de maior segurança aos povos no transcurso de utilização de um costume que, na verdade, cada vez é menos aplicado. Vocês imaginem hoje criarmos um costume vinculado, por exemplo, à informática. Enquanto o direito vai pensar um costume que vá sendo
reiterado, esperado e manuseado no sentido de criar uma norma sobre a internet, nós já estaríamos tecnologicamente muito mais avançados que o próprio direito. Aliás, o direito até hoje não conseguiu conceber ainda a regra jurídica capaz de impedir a revolução e a velocidade das criações tecnológicas. E este é um problema para o direito, porque ele está ficando atrás dos fatos modernos. Então, o que nós temos aqui é que estes requisitos do costume sempre foram muito burilados. Primeiro, uma prática geral pelos estados. Segundo, um hábito constante, uma consistência na prática daquele hábito. A crença que esta prática é uma obrigação e formando-se assim um ciclo de obrigatoriedade que hoje não pode mais ser admitido, porque nós temos pressa na criação de normas de direito. Muito bem. Entramos agora na terceira fonte por importância, os chamados princípios gerais de direito. São aqueles princípios acatados pelo direito internacional e reconhecidos por quase todos os estados, porque eles são intuitivos, eu já falei isso. Por exemplo, o princípio da autodeterminação dos povos. O que é isso que eu estou dizendo? Princípio da autodeterminação dos povos. Vocês sabem que até 1945, que historicamente foi aos segundos atrás, após 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial, nós chegamos a uma conclusão. 1/3 da população da Terra, 1/3 da população da Terra, era colonizado pelas grandes potências. Colonizado. Quase toda a África, a Ásia e a Oceania eram colonizados agora, em 1945. E um dos grandes objetivos da ONU foi o de impedir conflitos internos entre estados colonizados, porque havia um constante conflito entre o estado tutor e o estado colonizado. Assim, um estado que era subordinado à França sofria de uma exploração inconsequente por parte do grande estado francês. O estado que era dominado pela Inglaterra, idem. O estado, assim por diante, eles eram todos espoliados, o que causava grande constrangimento e conflitos insistentes dentro destes povos. Quando a ONU foi criada, ela criou basicamente um princípio, que já existia, que é este princípio da autodeterminação dos povos, a significar, basicamente, que estes povos colonizados têm o direito a se tornarem livres, sem tutela de nenhum Estado, até porque já devidamente preparados para assumirem os encargos de suas independências. E vejam que a ONU foi tão sábia nessa estrutura que entre 45 a 1965, portanto 20 anos apenas, a ONU conseguiu tornar livre o último território colonizado do mundo, que era a Ilha das Novas Hébridas, colônia britânica, que hoje chama-se a República de Vanuatu. Vejam que a ONU, então, já infletiu dentro de uns grandes motivos da guerra, para manter a paz e a segurança internacionais, que foi o princípio da autodeterminação, determinar que esses povos podem se tornar independentes e autônomos entre si. O DIP de hoje, o direito internacional de hoje, usa pouco estes princípios, porque a maioria desses princípios foram tornados regras escritas, tratados internacionais, assim, o princípio da boa-fé, o respeito à coisa julgada, o pacta sunt servanda, que são princípios que já estão, digamos, incorporados na literatura mundial.
Então, eles não são mais utilizados como fossem meros princípios intuitivos, eles já são regras de direito internacional também. E os princípios gerais são aceitos pelas nações, tanto externa quanto internamente. Eles ascendem ao plano internacional e, acima de tudo, o objetivo desses princípios gerais é suprir as lacunas do direito pela inexistência de um tratado ou de um costume internacional. Certo? Muito bem. Deixa eu ver que horas são, 37. Adiante, nós ainda teríamos as chamadas fontes auxiliares. E já falamos um pouquinho delas. As decisões judiciárias ou a jurisprudência, que são tanto aquelas decisões que a Corte Internacional de Justiça deliberou, as suas próprias decisões, como quaisquer outras que estejam envolvidas através de, por exemplo, tribunais arbitrais, que nós vamos estudar, certo? Ou tribunais das organizações internacionais. Cada uma dessas organizações mundiais, elas têm os seus próprios tribunais. E esses tribunais vão tratar de assuntos específicos, certo? Por exemplo, nós temos um grande tribunal internacional, que é o chamado Tribunal do Mar. Esse tribunal regula todas as questões mundiais envolvendo a regulamentação e a utilização das profundezas abissais dos oceanos. Matéria também de direito internacional público, que é o estudo do direito marítimo. Ok, pessoal? Valem ainda também quaisquer decisões de outros tribunais internacionais como regra. E o que é a jurisprudência final? São as constantes manifestações do judiciário sobre um assunto, e sempre decidido no mesmo sentido. Vamos pegar um exemplo bem irrisório para vocês entenderem. Por exemplo, quando nós causamos ou sofremos uma batida por trás do nosso veículo, inevitavelmente vamos dizer que o culpado esteve atrás, não é isso? Quem vinha atrás que teria que ter maiores cuidados em evitar a batida. Isso não é lei, isso é jurisprudência. Os juízes elaboraram pela experiência que tiveram em tantos acidentes, que sempre era vinculado ao responsável, como responsável, o passageiro que vinha, o motorista que vinha atrás. Ao ponto de criarem-se outras regras, como a chamada teoria do eixo médio. Atravessou o eixo médio de uma avenida preferencial, já não é mais responsável pelo acidente, que configurou-se durante muitos anos como uma regra jurisprudencial. Essas regras vêm e vão, né, pessoal? Elas podem ser tornadas definitivas ou podem também ser, eventualmente, excluídas, porque não tem mais aplicabilidade. Por fim, aquela questão vinculada à doutrina dos juristas, né? Que são as regras jurídicas que analisam as questões envolvendo a análise bibliográfica de todas as questões de direito internacional, as ideias dos autores, os pressupostos com que eles chegaram nas deliberações para escrever um determinado livro, as teses jurídicas respectivas, entre outras. Bom, nós vamos, já até para não haver um excesso de conteúdo, vamos concluir agora na analogia e na equidade. Eu quero só esclarecer a vocês que são duas regras que estão lá ao final daquele artigo 38. Em primeiro lugar, o que é analogia? O que é analogia? Este mouse é análogo a este outro mouse. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que é igual, parecido com aquele. Eu estou dizendo que a analogia, então, é a utilização de casos de fato, casos que ocorreram de fato, em sua aplicação em casos litigiosos assemelhados. Isso é um perigo aplicar-se no direito internacional.
houve um caso assim que ocorreu tal providência. Nem sempre essa providência seria mais adequada naquele conflito. E eu quero explicar a vocês, para que vocês entendam, que esta analogia não é uma fonte de direito internacional. Vou dizer mais, ela é proibida no direito internacional. Eu não posso decidir uma determinada questão sobre uma situação de fato, não de direito, que foi utilizada como um caso assemelhado na decisão. Porque isso é perigoso. Por quê? Porque torna o juiz alguém que, na verdade, só vai procurar casos capciosos para poder aplicar. E como o direito internacional é um direito que regula, pessoal, é um direito que regula. O quê? O que o direito internacional regula? Ele regula a segurança jurídica nas relações internacionais, certo? E a manutenção da justiça social sobre o mundo. A analogia pode ser excluída porque, em direito internacional, cada caso que é julgado é um caso diferente do outro. Ninguém pode usar o mesmo para decidir o outro. Por quê? Porque quando falamos em direito internacional entre dois estados, por exemplo, um pode ter concepção jurídica completamente diferente do outro. Por exemplo, se eu vou discutir com a Argentina a aquisição de trigo do Estado argentino, vinculado a um tratado que foi descumprido, eu não posso utilizar essa hipótese para utilizar a utilização de um mesmo pressuposto, compra de trigo, do Brasil pela China, porque entre China e Argentina, nessas relações com o Brasil, nós temos uma imensa diferença de relações. Nós não podemos considerar identidade, isso pode causar e levar a injustiças na órbita do direito internacional. E, finalmente, a questão da equidade, agora sim concluindo. A questão da equidade, e o que é equidade? Alguém sabe? O que é equidade? É o mesmo que igualdade. Vocês sabem que o símbolo do direito, isso vocês têm consciência, é uma balança, não é isso? É uma balança com dois pratos. E, invariavelmente, essa balança está em posição idêntica. Cada um dos pratos no mesmo nível. Porque um dos pratos representa o direito e outro prato representa a justiça. Então, não pode haver descompasso entre o direito e a justiça. Se houver maior peso no direito em descumprimento de preceitos de justiça, que são subjetivos e importantes, nós temos que, evidentemente, utilizar a retomada desta igualdade. E isto compete aos juízes. O juiz pode julgar por equidade, inclusive não aplicando regras de direito e aplicando regras de justiça que ele mesmo concebe, subjetivamente. Querem ver um exemplo que ocorreu de fato? No transcurso da criação dos chamados colonos sem terra, o movimento dos sem terras, uma facção de juízes começou a deliberar aqui sobre a exclusão do direito de propriedade para garantir a propriedade dos sem terras. Porque essa propriedade de quem a detinha era propriedade não aproveitável e, portanto, justo seria que se desse ela aos sem terras. Primeira posição. Esta deliberação criou até uma essência de um grupo chamado juízes alternativos, que, na verdade, estavam sempre julgando de acordo com a justiça e contra o direito. Agora, o direito é a maior expressão da justiça, ou deveria ser. Agora, o que é justiça para um não é justiça para outro, vocês sabem disso. O que é certo para um chinês não é o mesmo certo para um árabe. E isto é o grande nível de complexidade do direito internacional. Como é que nós vamos equilibrar esta balança? Então, vejam, a aplicação da equidade
vai estabelecer se estão como uma faculdade para o juiz. Eu não tenho um tratado, eu não tenho um costume, não tenho um princípio geral, então eu vou julgar por equidade. Pode? Pode. Está previsto. Só que essa equidade não pode ser deliberada pelo próprio juiz. Ela tem que ser autorizada pelas partes que estão em litígio. Se não houver essa autorização por todas as partes em litígio, o juiz não pode deliberar por equidade. Dificilmente isso ocorre, mas já ocorreu em muitas e muitas questões judiciárias internacionais. Certo? Bom, pessoal, nós vamos deixar as chamadas fontes modernas, que são os atos unilaterais dos Estados e as decisões das organizações internacionais, mas já antecipo de novo que todo esse conteúdo está lá no slide. Nos livros que foram indicados, também temos esse material. Um dos livros que eu tenho indicado com prioridade é esse livro aqui, é o curso de Direito Internacional Público, do professor Valério Mazzuoli, de Oliveira Mazzuoli. É um livro bastante, não é nada pequeno, mas quem quiser se aplicar mais na disciplina, evidentemente, tem que analisar isso aqui com prioridade. Muito bem, agora eu gostaria de colocar-vos à disposição para as questões que, eventualmente, entrem em pauta. Tinha uma pergunta de uma colega aí que eu gostaria de me lembrar. Pode perguntar de novo, não há problema. Não, ninguém tem. Alguém tem uma dúvida, perguntas, gostaria de fazer, então? Achei aqui, a Vitória. Professor, o que poderá acontecer daqui para frente com a denúncia feita pela APIB contra Jair Bolsonaro, é isso? Faltou palavras aqui. É isso? Vitória, o que é a APIB, em primeiro lugar, que eu não sei? O que é a APIB? Associação de quê? Anota aí para nós. Ou ao menos qual é o elemento fator dessa denúncia? Articulação dos povos indígenas do Brasil. Ótimo, eu aprendo com vocês também. APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Elas estão fazendo uma denúncia contra Bolsonaro em relação ao quê? Desculpe, Vitória. Pode falar também, não precisa escrever tudo. Deve ser sobre a eventual violação dos direitos indígenas, alguma coisa assim. É isso? Genocídio. Genocídio. Em primeiro lugar, o genocídio é um ato de afronta violenta ao direito humanitário, mais do que direitos humanos, direito humanitário. O genocídio é um dos motivos pelos quais os responsáveis pelo ato podem ser levados ao Tribunal Penal Internacional para julgamento internacional, porque cometeu crimes contra a humanidade, não só contra os próprios indígenas. Evidentemente que isso exige a prova efetiva do genocídio, né? Porque no momento em que se chega a esta posição de denunciar um chefe de Estado de um ato tão grave, nada impede que ele seja também levado ao Tribunal Penal Internacional. Aliás, em Kosovo, o presidente Slobodan Milosevic foi levado ao Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade. E estes crimes contra a humanidade foram apenados por ele, só que ele não foi condenado finalmente porque morreu antes, certo? Ele teria uma pena gravíssima contra ele. De qualquer sorte, isso que pode acontecer, se levarem à frente esta denúncia, encaminharem ela à análise dos organismos internacionais, e isso estiver devidamente comprovado, evidentemente que esta seria uma das fórmulas pelas quais melhor se exerceria o próprio direito internacional. Não sei se respondi a tua pergunta, certo? Alguém tem outra pergunta? Gostaria de fazer perguntas?
Eu tenho, professor. Igor, vamos lá. Eu tenho algumas aqui, alguns pontos são até bem breves. Não tem problema. A primeira ali que você comentou sobre o jus cogens, né? Um exemplo dela seria a própria Declaração dos Direitos Humanos, logo Sim, depois. sim. Jus cogens. O que tu entendeu por jus cogens, Igor? Desculpe a pergunta, mas bem singelamente. Que seria, podemos dizer assim, uma norma, pegar esse termo bem genérico, norma, que se sobressai até dos tratados de qualquer Mais outra... importante que o mais força de que qualquer uma das regras do direito internacional. O jus cogens é impositivo. Ele vai estabelecer regras de impositividade, né? E a pergunta qual era mesmo? Desculpe. Um exemplo do jus cogens seria a declaração. A Declaração dos Direitos Humanos. Vejam só, a Declaração dos Direitos Humanos, isso eu vou falar na próxima aula sobre jus cogens, vou falar sobre soft law e hard law, certo? Quando se fala em regulamentação dos direitos humanos, só para recordá-los, ela nasce em 1948 na ONU, como uma declaração formal, uma mera recomendação para incorporar novamente o homem no cenário do direito, porque isso estava sendo esfacelado depois da Segunda Guerra. Então, aquela declaração que era uma espécie de convite para os Estados respeitarem as deliberações da ONU, acabou sendo incorporado pelos Estados em suas constituições. O Brasil, lá no artigo 5º, nós temos o exemplo clássico. Aquilo ali é nada mais, nada menos do que a deliberação de uma cópia da Declaração Universal, certo? Então, por que jus cogens? Porque elas são tão importantes e mostram a real fragilidade do ser humano naquele ensejo, ao ponto de torná-la obrigatória e, inclusive, ser um dos elementos justificativos para a interposição de uma guerra. O jus cogens é aquela intervenção da própria ONU quando, por exemplo, houver crimes internacionais, como ocorreu, por exemplo, em Kosovo, que eu acabei de mencionar. Havia genocídios, havia estupros em massa, havia uma série de circunstâncias que determinavam que a intervenção se faria necessário em nome da humanidade, certo? Ou seja, alterando aquele sentido de que o Estado era o todo-poderoso e agora recolocando o homem dentro do centro do direito. Essa, aliás, é a tendência mais moderna do direito internacional público. Respondi, Igor? Certo? Respondeu sim. Aí a outra, se apenas, ainda falando do jus cogens, né? Então, se apenas, podemos dizer, essa modalidade de norma internacional é que se pode se sobressair de tratados, por exemplo. Então, tratados não podem se sobressair de tratados, mas uma norma internacional jus cogens poderia se sobressair a qualquer outro tratado. Não sei se ficou muito claro. Eu não entendi mais ou menos. Repete de novo, mais devagar, que eu vou tentar... Pode perguntar, não tem constrangimento. Se tem os tratados, por exemplo, o Tratado de Viena, o Tratado de Paris, eles não podem se sobressair. Eu vou pegar um exemplo assim. Serem hierarquicamente superiores a outras normas, é isso? Se tem alguma hierarquia dentro de tratados, sem que ele seja o jus cogens. Acho que agora ficou melhor. De onde é que eu tiro a hierarquia dos tratados como regra de conduta internacional? Da Convenção de Viena de 69. Essa Convenção de Viena de 69 diz que nenhuma norma de direito interno pode revogar ou alterar regras de direito internacional. Ou seja, o tratado tem hierarquia e superioridade às regras de direito internacional. Não obstante, isso não ocorre no Brasil. Em primeiro lugar, porque nós não temos a figura do tratado como lei. Nós não temos a figura do tratado como regra jurídica. O tratado, quando adentra na ordem jurídica brasileira, ele é lei ordinária, não é nem constitucional. Agora nós alteramos, há poucos anos atrás, a constitucionalidade dos tratados de direitos humanos para inseri-los como normas constitucionais, desde que o Congresso Nacional aprove ele em 2 turnos de votação por 3/5 dos votos.
Isso significa um quórum expressivo, para que efetivamente esses tratados se tornem normas constitucionais. Porque nós não temos normas constitucionais. E desde que foi deliberada a transformação dos tratados de direitos humanos em normas constitucionais, nós não temos nenhuma norma de direitos humanos aprovada pelo Congresso Nacional. Isso vocês podem analisar, e isso é uma coisa gravíssima, porque, na verdade, o Congresso não quer perder a rédea do poder também que detém em suas mãos com o direito de criar normas. Porque o direito internacional lhe tira essas rédeas. Essa é a verdade. Certo? Mais alguma? Certo. E a última é que você comentou sobre as normas de caráter impositivo. Sim. No caso, então, o Conselho de Segurança, ele, pelo que eu soube, ele tem... as decisões são de caráter impositivo, é o único... É o único órgão que tem. Que pode. Então, isso não iria em contramão do que foi apresentado hoje? Até pela questão da soberania de cada país? A supremacia dos países, ela na verdade, é intocável, é pelo dever de não intervenção de um sobre o outro. Agora, na Carta da ONU, criou-se uma grave injustiça cá entre nós em relação à criação deste Conselho de Segurança. O órgão mais importante da ONU seria a Assembleia Geral, onde as deliberações básicas seriam tomadas por um voto de cada membro, independente que é a República de Nauru ou os Estados Unidos da América, sempre um voto. Só que, como o Conselho de Segurança foi criado imediatamente após a Segunda Guerra, os aliados da Segunda Guerra se uniram para... Quem são os aliados que eu estou me referindo? As grandes potências. Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, China e União Soviética. The Big Five, os 5 grandes. Eles se reuniram dentro do Conselho de Segurança e criaram para eles mesmos o direito de prevalência sobre todos os demais estados, estabelecendo que eles têm o direito a serem membros permanentes, ou seja, desde 45 eles continuam no Conselho de Segurança, membros permanentes e com direito a veto. Ou seja, se eles não deliberarem questões importantes acerca da paz internacional ou sobre da segurança internacionais, essa questão nem vai à Assembleia Geral. Então, vocês vejam, o direito de veto que eles criaram é um direito que elimina a democracia incidente no princípio da igualdade que a ONU foi constituída. E isso é o motivo de revisão indispensável na Carta da ONU, motivo de reclamação intensa de vários estados, certo? E vejam, eles, na verdade, são os grandes controladores da paz internacional. Porque eles que vão dizer se é guerra ou não. E agora, e as guerras que os Estados Unidos entraram? Vietnã, na Coreia, as guerras agora no Afeganistão, no Iraque, quando eles entraram sem autorização da ONU na guerra. Eles violaram o preceito básico de não fazer guerra, que eles assumiram quando entraram na ONU. Agora eu pergunto, quem é que vai puni-los? Conselho de Segurança. Evidentemente que aí já temos o veto, né? Que vai vir dos Estados Unidos da América e, portanto, não vai passar a resolução. Então, vocês começam a entender um pouquinho de política internacional para verem como as coisas funcionam e que as coisas estão muito erradas. Certo, Igor? Isso aí, eu agradeço. Então, alguém mais me pergunta? Por favor, fique à vontade. Sem pressa. Tá bom. Uma boa semana para todos. É um prazer estar com vocês. Eu gosto muito dessa turma. Não sei porque eu peguei uma simpatia já na última aula pelo número de alunos presentes. No semestre passado foi a mesma circunstância. Nós tivemos uma excelente turma, todos aprovados por média, certo? Não foi professor, foram os alunos que participaram ativamente. Isso eu levo muito em consideração, certo? Obrigado a todos e até a próxima semana. Um grande abraço, pessoal. Obrigado, professor. Boa noite, boa semana. Boa noite. Até logo. Obrigado, Vitória. Boa noite, professor. Até semana que vem. Boa noite. Tudo de bom.